A paz do Senhor, meus irmãos, classe Abraão, obreiros da casa do Senhor. Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma noite abençoada de descanso. Nós estamos aqui para fazer o nosso devocional, sugerido pela revista Betel, da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui preparando a lição de número 2, que é a lição do próximo domingo. Nosso propósito, nosso objetivo é que você esteja motivado a ler a revista, a assistir esse devocional, a ler o texto bíblico, porque, queridos, eu tenho dito aí em alguns vídeos que uma vida abençoada é uma vida na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E a vontade de Deus, ela está expressa na sua palavra. Então nós não recebemos bênçãos espirituais para nossas vidas e até bênçãos materiais, porque não compreendemos a palavra do Senhor. Então, se debruçar sobre a palavra, aprender da palavra, é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu quero compartilhar com os irmãos o devocional de hoje, que está no Evangelho de João, no capítulo 1, os 3 primeiros versos, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Que texto maravilhoso! Essa passagem fala de eternidade, porque no princípio o Verbo estava. Fala de proximidade, porque o Verbo estava com Deus. E fala de identidade, o Verbo era Deus. Aleluias. Então, queridos, Jesus Cristo é o Verbo e ele é eterno. Aqui, claramente, o evangelista João, ele faz uma referência clara a Gênesis 1. Numa lição como essa, tratando da criação, era indispensável, inevitável, que esse texto estivesse na nossa meditação. Porque o evangelista João está como que reescrevendo Gênesis 1:1 sob a perspectiva do Filho. E isso é maravilhoso, porque afirma a eternidade do Filho, afirma o Deus único, manifesto em 3 pessoas distintas, e afirma a divindade de Jesus Cristo. Aleluia! Queridos, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nesse ponto da nossa meditação, do nosso estudo, já é interessante que nós façamos a seguinte meditação. Percebam que Deus, ele está, desde a criação, se revelando à humanidade. A primeira forma de manifestação de Deus foi a sua própria criação. Deus, através da sua criação, e nós falamos já em outros vídeos, ele coloca a sua digital, a sua assinatura em todas as coisas que ele criou, para que todos que quisessem o conhecer olhassem para a sua criação e percebessem o Deus a que ele serve, o Deus a que ele adora, o Deus a que ele rende graça. E Deus passa a se revelar de maneira progressiva. A lei entregue a Moisés, os 10 mandamentos, é a expressão do caráter de Deus. Quem quer viver uma vida moralmente aceita por Deus, precisa olhar para os 10 mandamentos e se enquadrar naquela lei, porque aquela lei expressa o caráter de Deus. E Deus começa a se revelar de maneira que, ao ver na Bíblia Sagrada a maneira que Deus tratava o povo, a maneira que Deus guiava o povo, Deus estava se revelando a sua criação. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas aprove ao Senhor que ele se revelasse de uma maneira tão especial, para que todos vissem como ele é.
E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aleluias! Ei, queridos, quer ver a expressão de Deus? Olhe para Jesus Cristo. Aleluias! O Verbo habitou no meio de nós. O evangelista João, ele está nos mostrando que aquele que nasceu era eterno. Aleluias! Antes de iniciar o ministério terreno e temporal de Cristo, ele faz a questão de dizer que a história de quem ele vai contar não iniciou no nascimento virginal. Iniciou na eternidade. Ele é o início de tudo. Ele fez tudo. E sem ele, nada do que se fez teria sido feito. Aleluias! Queridos, e ele deixou a sua palavra para nos instruir e nos guiar. E ele está à destra do Pai. E creia nessa palavra. Ele voltará para buscar a sua igreja, porque Deus é fiel. Fique com essa palavra, queridos. Não há palavra que possa alimentar mais a nossa alma e o nosso espírito do que essa. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus.